Introdução. O poder esquecido do jejum. Você já se perguntou por que Deus fala tanto sobre o jejum na Bíblia? Será que ele é apenas uma prática antiga? Ou existe um propósito profundo que pode transformar sua vida espiritual hoje? Neste vídeo, vamos descobrir juntos o verdadeiro sentido do jejum, não como dieta, não como sacrifício vazio, mas como um caminho sagrado que conecta o homem ao Criador de forma única. Desde os tempos de Moisés, Elias e Jesus, o jejum sempre esteve ligado a momentos de grande revelação, vitória espiritual e intimidade com Deus. No entanto, com o passar dos séculos, essa prática foi sendo esquecida ou confundida. Hoje, muitos pensam no jejum apenas como algo religioso, pesado, ou até como método de emagrecimento. Mas a verdade é que, diante da palavra de Deus, o jejum é uma chave espiritual poderosa. O próprio Jesus disse em Mateus 6,16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Repare, ele não disse se jejuardes, mas quando jejuardes. Isso significa que o jejum não é opcional, mas uma disciplina esperada de todo aquele que deseja andar mais perto de Deus. O jejum não muda a Deus, mas muda você. Ele quebra a força da carne, acalma os desejos que te afastam do Senhor e abre espaço para que o Espírito Santo fale claramente ao seu coração. É como desligar o barulho do mundo para ouvir a voz de Deus. Quando olhamos para a história bíblica, vemos que sempre antes de grandes vitórias espirituais havia períodos de jejum. Moisés jejuou 40 dias no Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Elias jejuou e foi renovado em meio ao deserto. E Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou 40 dias no deserto, derrotando o inimigo e nos mostrando o exemplo perfeito. Portanto, o jejum não é apenas uma prática do passado, mas uma ferramenta viva e atual. Ele é um lembrete de que somos mais do que carne e sangue. Somos seres espirituais chamados a viver em comunhão com o Criador. E se hoje você sente que sua vida espiritual está enfraquecida, se parece que suas orações não passam do teto, talvez Deus esteja te chamando para redescobrir o poder do jejum, não como peso, mas como presente. Não como obrigação, mas como oportunidade. O jejum como chave para ouvir a voz de Deus. Quando jejuamos, não estamos apenas deixando de comer. Estamos silenciando a carne para dar lugar ao espírito. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de distrações, notificações no celular, preocupações financeiras, trabalho, problemas familiares. Tudo isso sufoca a nossa sensibilidade espiritual. O jejum é como desligar esse ruído externo e interno. É como se disséssemos: Senhor, eu quero ouvir a tua voz mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jejuar é buscar a Deus de todo o coração. É mostrar que a nossa fome maior não é pelo pão da terra, mas pelo pão do céu. Durante o jejum, muitas pessoas relatam que percebem mais claramente a direção de Deus. As Escrituras se tornam mais vivas, as orações mais intensas e até sonhos e visões podem ser recebidos. Não porque o jejum nos faz mais santos, mas porque ele nos torna mais sensíveis à presença de Deus. Se você está diante de decisões importantes, casamento, trabalho, ministério, mudança de vida, o jejum pode ser uma chave poderosa para receber clareza espiritual. Foi assim com a igreja primitiva. Em Atos 13, vemos que, enquanto jejuavam e oravam, o Espírito Santo falou e direcionou Paulo e Barnabé para a obra missionária. O jejum abre portas, não no mundo físico, mas no mundo espiritual. O jejum como arma de vitória espiritual. Muitos esquecem que o jejum também é uma arma de guerra espiritual. Jesus deixou isso claro quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E ele disse: esta casta não sai senão por oração e jejum. Mateus 17:21. Isso nos mostra que existem batalhas espirituais que não serão vencidas apenas com palavras ou conhecimento. É preciso autoridade espiritual, e essa autoridade é fortalecida pelo jejum. Talvez você esteja enfrentando prisões espirituais, vícios, depressão, ataques na mente, tentações constantes. O jejum pode ser o meio pelo qual Deus vai quebrar essas correntes. Isaías 58:6 declara: não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade,
que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O jejum verdadeiro quebra jugos e traz libertação. Quando você jejua, está dizendo ao reino espiritual: a minha força não vem da carne, mas do Senhor. E é nesse lugar de rendição que o inimigo perde poder. O jejum e a humildade diante de Deus. O jejum também é um ato de humildade. Na Bíblia, o povo de Israel frequentemente jejuava quando precisava do favor de Deus ou quando reconhecia seus pecados. Em Esdras 8:21 está escrito: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante a face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. O jejum é um lembrete de que não somos autossuficientes. Ele nos coloca no nosso devido lugar, dependentes de Deus para tudo. Quando você deixa de comer para buscar a presença dele, está declarando: Senhor, eu não dependo apenas do pão, eu dependo de ti. Foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você tem se sentido fraco, sem forças para continuar, talvez Deus esteja te chamando para um tempo de jejum. Não para te punir, mas para te fortalecer. O jejum como arma espiritual. O jejum é uma arma espiritual poderosa. A Bíblia mostra que muitas vitórias vieram quando o povo de Deus jejuou e orou. Em 2 Crônicas 23, quando Josafá enfrentou inimigos poderosos, ele proclamou um jejum em todo Judá. E Deus deu a vitória. O jejum nos lembra que a batalha não é vencida pela força humana, mas pela presença de Deus. Ao jejuar, você está dizendo: Senhor, dependo de ti, não da minha própria força. E essa entrega abre portas que sozinhos jamais conseguiríamos abrir. O jejum não é barganha, é relacionamento. Um dos maiores erros é achar que o jejum é uma forma de forçar Deus a fazer algo por nós. Mas o jejum não é moeda de troca, não é chantagem espiritual. Deus não precisa do nosso jejum. Quem precisa somos nós. O jejum não muda a vontade de Deus, mas nos alinha com ela. Não é sobre convencer o Senhor a agir, mas sobre preparar o nosso coração para aceitar e obedecer ao que Ele já determinou. Por isso, em Zacarias 7:5, Deus confronta o povo: quando jejuastes, acaso para mim mesmo jejuastes? Aqui fica claro, o jejum só tem valor quando é feito com a motivação correta. Se o seu coração busca apenas bênçãos materiais, talvez o jejum se torne vazio. Mas se o seu desejo é estar mais perto do Pai, então cada minuto será precioso. Exemplos bíblicos de jejum transformador. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que jejuaram e tiveram experiências extraordinárias. Moisés jejuou 40 dias e recebeu os mandamentos de Deus. Ester chamou o povo para jejuar antes de enfrentar o rei, e o jejum salvou toda a nação da destruição. Daniel jejuou buscando entendimento e recebeu revelações celestiais. Elias jejuou e foi fortalecido por Deus para continuar sua jornada. Jesus jejuou e venceu Satanás no deserto. Cada um deles nos mostra que o jejum não é perda, é ganho. Não é fraqueza, é poder. Se eles, homens e mulheres como nós, experimentaram milagres por meio do jejum, por que não nós? Como começar um jejum verdadeiro? Talvez você esteja se perguntando: mas como eu começo? Não existe uma fórmula única. A Bíblia mostra jejuns de 1 dia, de 3 dias, de 21 dias, de 40 dias. O importante não é a quantidade de dias, mas a sinceridade do coração. Você pode começar jejuando uma refeição, algumas horas, ou um período específico. O que não pode faltar é oração e leitura da palavra. Sem oração, o jejum se torna apenas dieta. Mas quando acompanhado de busca espiritual, se torna um canal poderoso de intimidade com Deus. O jejum e o quebrantamento interior. O jejum verdadeiro nos leva a examinar nosso coração. Muitas vezes, durante esse tempo, o Espírito Santo revela áreas que precisam ser transformadas. Orgulho, ressentimento, falta de perdão, pecados escondidos. É um processo de purificação interior. Davi compreendeu isso e escreveu no Salmo 35:13. Humilhava-me com jejum a minha alma.
O jejum não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos transforma de dentro para fora. O jejum é um presente de Deus para nós, não como peso, mas como privilégio. Não como obrigação, mas como caminho de intimidade. Se você deseja crescer espiritualmente, vencer batalhas, ouvir a voz de Deus e experimentar a verdadeira libertação, o jejum é uma chave que não pode ser ignorada. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Agora, feche seus olhos por um instante e faça esta oração comigo. Senhor, eu te agradeço por tua palavra que me lembra do poder do jejum. Ajuda-me a buscar-te de todo o coração, a vencer as distrações da carne e a ouvir a tua voz. Que meu jejum seja um sacrifício agradável diante de ti e que nele eu encontre força, vitória e intimidade contigo. Em nome de Jesus, amém.